Olá a todos, como estão? Estamos aqui para dar continuidade ao projeto Imersões Digitais, que vem acontecendo no ambiente virtual, com exposições individuais de 9 artistas. Esse projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, pelo Prêmio de Fomento a Todas as Artes da Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente está se encaminhando para a nossa 6ª exposição, que é com o artista André Vargas, que está aqui hoje com a gente, comigo e com Juliana Pereira, para conversar um pouco sobre o trabalho dele, sobre as criações dele, sobre como é que foi participar em imersões e o que mais surgir na conversa. Então, primeiro, a gente queria agradecer você, André, por topar, participar do Imersões Digitais e pedir para você se apresentar um pouco, né? Falar um pouco, talvez, da sua formação, quem é o André, de onde ele vem, para onde ele vai, o que você quiser falar. Tá certo. Primeiramente, é uma honra para mim participar desse projeto, um projeto que reúne artistas que eu admiro bastante, e um projeto que me fez conhecer um pouco do trabalho de vocês, que eu conhecia um pouco à distância, por termos feito parte do mesmo museu, que completou 8 anos, inclusive, né, o Museu de Arte do Rio, mas em setores diferentes. Então, é legal também conhecer vocês de uma outra maneira a partir desse projeto. Bom, o meu nome é André Vargas, né? Como já foi apresentado, eu sou natural de Cabo Frio, mas já vivo no Rio de Janeiro há mais tempo do que vivi em Cabo Frio, né? Eu saí de lá com 15 anos de idade para continuar a estudar aqui no Rio de Janeiro, né? Na época, Cabo Frio tinha poucas possibilidades de graduação, e aí, então, se eu quisesse fazer uma graduação mais específica, eu tinha que vir para cá, para o Rio. E aí vim para o Rio de Janeiro um pouco em busca de continuar os estudos, né? Ainda era ensino médio, mas aí já estava preparando para sair para uma graduação. E já vivo aqui, se eu sair de lá aos 15, eu já vivo aqui, eu tenho 35, eu já vivo aqui há 20 anos, faz tempo de Rio de Janeiro do, do que de Cabo Frio. É, eu sou de uma família de muitos artistas, em geral artistas da música, mas a minha mãe também pinta, eu tenho uma tia que pinta também, e de muitos professores, inclusive muitos artistas e professores. Então, acabei sendo apresentado a esses dois mundos desde muito cedo. E aí, quando tinha lá meus 13 anos de idade, eu comecei a me reconhecer, ou reconhecer a minha escrita como poesia. Então, comecei a produzir bastante poesia nessa época. Foi mais ou menos um período que eu comecei a aprender instrumentos musicais também, violão, que meu irmão já tocava, meu irmão mais velho já tocava, e eu comecei a aprender. Então, uma coisa e a outra juntas, eu comecei a compor também muitas músicas nessa época. Então, eu comecei a minha prática artística como poeta, compositor, e aí em seguida músico, e aí prestei vestibular para letras, né? Porque tinha todo esse caminho de composição e poesia, RJ, até o 9º período, e aí depois mudei para filosofia. Mas em filosofia, ainda assim, em filosofia, toda aquela passagem por letras me identificava como um aluno com uma atenção especial para questões da língua, seja ela falada, ou escrita, ou cantada, ou versada, ou seja o que for. Tanto é que participei em filosofia de uma pesquisa que procurava entender e esmiuçar um pouco mais as referências filosóficas do James Joyce na escrita de Ulisses, né? Então, isso demonstra o quanto
que a Faculdade de Letras me formou para ser um aluno de filosofia, inclusive. Tanto é que eu não tive filosofia no colégio. A minha porta de entrada para a filosofia foi estudando teoria literária nas letras. Então, eu só pude pensar em fazer filosofia porque passei pelos períodos que passei de letras, né? Ainda em letras, fui então buscar trabalho, né? Porque precisava de dinheiro, ainda preciso, inclusive, mas eu fui buscar num setor que eu não imaginava que abriria portas para alguém de letras, né? Mas a gente estava vendo é, muitos lugares naquela época, muitos centros culturais daquela época, tentando diversificar o pensamento é, em prol de uma riqueza maior de estrutura de pensamento mesmo dentro dos seus educativos. Então, fui trabalhar como educador no Museu de Arte do Rio, primeiramente. Depois fui para o Moreira Salles, trabalhar também como educador na Gávea. E depois fui para a Biblioteca Parque Estadual, ali na frente da Central do Brasil, também como educador. E retornei para o MAR para então trabalhar desde 2015 para cá, 2015 a de 2019, durante 4 anos. 4 anos não, 5 anos, porque eu saí no dezembro de 2019 do museu. Então, essa passagem pelo museu foi virando algumas chaves para mim, assim, de entendimento de até onde eu poderia ir com isso que eu já construía como poesia, que eu já construía como a musicalidade, e alguns personagens, algumas pessoas que passaram, que são meus amigos, né, desse trajeto, também são importantes para que eu pudesse é, entender que eu podia sair da página, né, de um papel, de uma folha, ou o que for, dessas estruturas que se apresentavam para mim como mais cômodas, e eu pudesse entender que eu poderia estar num espaço discográfico, num espaço museal, enfim, estar ou produzindo outras formas, é, me valendo de outras linguagens também. Então, basicamente essa é a minha formação para me constituir como um artista visual. André, queria falar um pouco com você sobre a sua relação com a língua portuguesa, né? Porque a língua portuguesa é uma língua que ela reproduz muitas opressões, né? De gênero, de classe, de raça, de classe, de raça. Inclusive, ela leva o nome do colonizador, né? A língua portuguesa. Mas, por outro lado, os povos brasileiros, né, o povo brasileiro conquistou essa língua, né, é um povo mestiço, né, e conquistou essa língua, né, a Lélia Gonzalez chega a falar do português, né, que o colonizador não percebe que ele fala português. E aí a gente tem essa relação meio ambígua, né, com a língua portuguesa, uma relação meio complexa, bem complexa e meio contraditória, né? E aí eu queria que você falasse, gostaria que você falasse como você é um artista que se entende como uma pessoa negra, né? Inclusive, o seu trabalho você é um artista afro-brasileiro, né? Porque em muitas de suas obras essa narrativa afrocentrada está presente. E aí eu gostaria de saber de você um pouco sobre as suas impressões sobre isso, assim, qual é a sua relação com essa língua, quais estratégias você constrói para ressignificar e para tornar essa língua menos opressiva. Essa é uma questão bastante delicada, porque envolve boa parte da minha pesquisa, na verdade, né? A Lélia é fundamental no meu trabalho, assim, ter lido os textos da Lélia
me fizeram entender um pouco melhor aquilo que eu já estudava, que eu já estudei lá em sociolinguística na Letras, para provar o quanto a Letras é importante, né? Eu estou sempre retornando a ela. No meu segundo período, se não me engano, segundo ou terceiro período de Letras, eu fiz uma matéria chamada sociolinguística, que eu estudei um teórico chamado Marcos Banho, que ele vai falar, ele escreve um livro chamado A Língua de Eulália, que são ali nesse livro, e toda a trajetória desse teórico vai ser voltada para desconstruir a ideia que a gente faz de erro gramatical, de erro na língua portuguesa, porque nada mais é do que uma variante linguística se apresentando e sofrendo um preconceito linguístico. Com a Lélia, eu reformulo essa ideia de preconceito linguístico para racismo linguístico, né? Porque faltava, pelo menos nesse texto da língua de Eulália, dizer que Eulália, essa mulher que trabalhava na casa de uma gramática, a história é essa, né? Uma mulher que trabalhava na casa de uma gramática e que, a partir do falar de Eulália e dos preconceitos que os convidados dessa dona dessa casa recebem com esse falar de Eulália, essa gramática vai falando, não, mas isso aí é um traço evolutivo da língua, não sei o que, Ana. Só que falta a racialização. Quem é Eulália? Eulália é uma mulher negra, Eulália é uma mulher preta. Então, com a Lélia, eu junto, reúno essas informações e tento levar adiante nos meus trabalhos. Eu tenho um trabalho que se chama Língua como Estandarte, que é uma língua vermelha imensa, tá, em formato entre língua e estandarte, que eu escrevi em branco dentro dessa língua. No nosso português é crioulo. E aí, abraçando a ironia, né, dessa frase, né, do português galego, né, que a gente conhece, ser um crioulo mesmo, um homem negro, e ao mesmo tempo crioulo é como a gente trata as línguas que surgem dessa mistura entre uma língua oficial, que é uma língua do colonizador, que é uma língua opressora, né, que é uma língua violenta, com as outras línguas que habitam ou habitavam ou passam a habitar aquele espaço. E aí eu tento defender a tese de que o nosso português, e a gente eu acho que a gente, enfim, acredito que a gente ainda fala, falamos português por pura formalidade, porque o nosso português é um português, é um crioulo, é um brasileiro, e é uma reação adversa dessa história da colonização, porque ele foi profundamente marcado e construído pela população indígena e pela população negra escravizada, porque éramos um número muito maior mesmo de falantes, né? Então, e porque agíamos na brecha, né? Agíamos como se ginga a capoeira, agíamos como se samba no miudinho, né? Agíamos na brecha e agimos na contação de história das amas de leite, né? No pé da cama dos senhorzinhos, né? Então, essa língua que a gente fala hoje em dia, tão potente que e por causa dessa vontade criativa que os nossos antepassados produziam a partir dela,
inclusive chega em Portugal com bastante abrangência, com certo domínio, inclusive, né? Palavras que surgem no Brasil do falar preto, do falar indígena desse português, chegam a Portugal com bastante domínio, né? A gente tem, por exemplo, a palavra bunda, que é do Banto, né? Que é do tronco linguístico Banto, que chega em Portugal e todos sabem o que é bunda, né? Entre outras tantas palavras. E o que eu penso fazer, o que eu tento fazer, é, de alguma maneira, radicalizar esse português. De que maneira eu consigo radicalizar isso? Retomando palavras dos meus antepassados, conjurando palavras do meu seio familiar, né, das histórias que são contadas pela minha avó, pelos meus tios, minhas tias, e apresentando essas palavras novamente, de maneira a criar uma curiosidade no leitor, né? Porque não são palavras que se fecham, né? Elas não se apresentam fechadas, elas se apresentam diante de uma outra coisa, ou uma outra palavra, ou uma imagem, ou uma outra, seja lá o que for, e elas se amplificam, né? Elas se abrem para um jogo com o leitor. Até porque não acredito num leitor passivo, né? Isso já é ponto pacífico, né? Então, eu preciso, já que eu vou lidar com essa nomenclatura, com esse vocabulário que me vem a partir dos meus familiares, mas também daquilo que me é familiar, porque família, para quem não tem a facilidade de encontrar os registros, família é todo mundo, né? Eu não sei se é meu tio ou não, portanto é meu tio. Então a ancestralidade se torna uma coisa ainda mais aberta, mas também me vem a partir daquilo que eu consumo como cultura, né? Vem a partir da letra do samba, vem a partir da letra de jongo, vem a partir dos pintores que eu costumo reverenciar, vem a partir dos teóricos que eu costumo reverenciar, que eu costumo ler e ouvir, e cada vez mais quero ler e ouvir mais teóricos e teóricas que fazem parte desse grupo seleto, como Abdias, Lélia, entre outros tantos. André, eu acho uma coisa que você falou, né, que você percebeu aí as possibilidades que a sua palavra tinha para além da folha, do papel e colocá-la no espaço tipográfico. Eu acho que às vezes você também não se limita a esse cubo branco, né, porque vários trabalhos que você faz se estendem para a rua, né, vão para esse espaço da rua que são, de certa forma, você leva a palavra para performar no espaço público da rua. E, novamente, uma coisa que você falou, né? Não existe leitor passivo, como também não existe, muitas vezes, um espectador passivo. E eu acho que uma coisa do seu trabalho é isso, né? Você não quer um espectador passivo, você quer alguém que esteja, não só presente, mas, de certa forma, dialogue com você e com o seu trabalho de uma forma mais ativa, né? Aí, eu queria que você contasse um pouco como é que, ou partilhasse com a gente algum desses momentos dessa presença desse espectador ativo, desse leitor ativo no seu trabalho quando você leva ele para essas performances na rua. Certo. O primeiro trabalho que eu fiz se chama Escrevo. Eu fiz ele numa exposição, ele foi feito para participar de uma exposição que se chamava Africanismo e Performática, que aconteceu no Hélio Oiticica em 2018, no Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica, em 2018. E foi uma performance. Era uma performance que tinha uma materialidade antes de acontecer, ou seja, você chegava na exposição, já tinha algo ali que dizia que ia acontecer alguma coisa,
e deixava uma outra materialidade no final, porque eu pintava uma palavra escrita num algodão cru. Desde esse momento, eu entendi que o meu corpo, em determinadas circunstâncias, contribuía, quer seja reforçando ou mesmo anulando ou gerando ironia para o trabalho. Porque imaginei que uma outra pessoa com outras bandeiras físicas, raciais, ou que se apresentasse de uma outra maneira, não teria o mesmo resultado para aquela palavra naquele contexto. E aí, então, eu fui ensaiando com alguns outros trabalhos essa coisa do embate físico com o outro, né? Com a alteridade. E da relação, não só de embate, mas da relação que se pode criar a partir disso, de conversa e tudo mais. Conversa não só com a boca, mas conversa em geral, com o corpo, com as imagens. E a primeira vez que eu fui para a rua foi em 2019, já com o Todo Chão de Rua, um quadro negro. Que eu, com giz de quadro, escrevia essa frase no chão da rua e também meu corpo colaborando para o entendimento desse trabalho de uma maneira específica. Então, mas ali, até então, eu não realizava as coisas tão bem, assim, não projetava, idealizava a relação com o público, com o espectador, de uma maneira madura, né? E aí, o que aconteceu? Chegou a pandemia e eu fiquei meio angustiado, sem saber para onde ia a produção, o que fazer, qual passo eu poderia dar, né? E circulando pouquíssimo, né? Então, acabou que o Instagram passou a ser o meu meio de circulação, né? E eu precisava encontrar outros meios de circulação além do Instagram, porque é isso, o Instagram também é algoritmo, é bolha, é um monte de coisa, né? E fora todo o jogo de vaidades e tudo mais. E aí eu comecei a achar que eu devia ir para a rua, por incrível que pareça, num período onde você não pode ou não deve ir para a rua, eu precisava identificar uma maneira de ir para a rua, sem correr risco, né? E aí eu não sabia como fazer, deixei de ir a várias coisas que eu tenho muito prazer em ir, como a festa de São Jorge, não fui em 2020, né? Não fui, e isso doeu muito. Mas aí no dia de Cosme Damião, que é um dia que eu dou doce, eu falei, não, eu vou dar doce. Até o último dia eu não sabia se eu ia dar ou não ia, mas estava naquela assim e tal, aí eu comprei e dei doce. E eu falei, eu antes de dar doce, eu falei, eu vou dar doce também como maneira de entender qual é, com isso, com esse movimento de estar em contato com o outro, de que maneira eu consigo fazer isso com os meus trabalhos também. Como o Cosme Damião, dar doce em Cosme Damião poderia me ajudar a entender uma melhor maneira de circular com o meu trabalho na rua. Eu queria que as pessoas vissem mesmo. Queria mostrar, queria circular, queria respirar dessa maneira. E aí é isso, dei doce de todo equipado, né? À distância, passando álcool a cada saquinho, então foi toda uma estrutura, toda uma logística para dar doce, e aquilo me fez entender que eu posso estar na rua distante de outras pessoas,
simples. Posso estar na rua distante de outras pessoas. Distante não só fisicamente, posso estar distante, por exemplo, quando eu fiz o Abdias Já Dizia, que é a entrega de panfletos, eu estava com face shield, óculos, máscara, álcool gel pra caramba, super inseguro, estava super distante das pessoas, mas ao mesmo tempo estava na rua com o trabalho, e o trabalho estava circulando, e circulando bem na mão das pessoas, né? Mas isso não me apartou de ter pessoas que falavam, pessoas que reagiam a essa frase irônica, que era não vote em branco dentro do panfleto. E isso foi também me criando uma casca para os outros trabalhos que viriam na sequência. Aí eu fiz uma série logo depois, que era a série Proféticas, que é uma série de faixas, como essas profecias de rua, de Jesus está voltando, só que com outros nomes, com outras referências, né, com referências pretas, como Zumbi está voltando, e ao invés de ler a Bíblia, ler a Lélia, e eu ia para o sinal, apresentava o sinal de trânsito, né, para o semáforo, apresentava essas faixas e tinha ali um diálogo breve com os motoristas, né? Muita gente botava a cabeça para fora para ver, assim, para tentar ler direito e tal. Mas tinha pouca relação de saber o que a pessoa falar alguma coisa para ouvir, não tinha. E é isso, também tive que identificar de que maneira eu conseguiria ficar sem a máscara. No Abdias Já Dizia, voltando, eu não apareço. É tipo Muppet Babies, não sei se vocês lembram, que é só tipo a cinturinha, os adultos só aparecem a cintura. Tem alguns desenhos que são só assim, você aparece da cintura para baixo. E eu só apareço do pescoço para baixo. Porque eu idealizei o trabalho independente do contexto de pandemia. Então, eu acho que se eu colocasse, aparecesse a máscara, ia trazer uma série de outras conotações que eu acho que iam diluir um pouco o poder da frase do panfleto. Na série Proféticas, eu então eu ia eu fui para o centro da cidade, as três faixas. Ah, não, uma delas foi aqui no Meier, onde eu moro. Mas eu ia para o lugar, andava até achar um sinal onde não tivesse ninguém atravessando nunca, então eu ficava sozinho, o sinal era tudo meu, e aí eu podia tirar a máscara, né? Um ambiente aberto, não passava ninguém, eu não estava junto de ninguém, a fotógrafa estava longe também, então foi bastante seguro. Então eu fui aprendendo a circular com os trabalhos na rua, aprendendo a performar de maneira segura, sem perder o contato com o espectador, sem perder completamente o contato com o espectador, porque, como eu falei, na série Proféticas eram os motoristas, as motoristas, no Abdias Já Dizia, eram as pessoas que estavam passando, mas era um período, Abdias Já Dizia, muito onde a pandemia estava bem, tipo, caramba, pesadão, tipo agora, né? E a galera passava meio puxando, correndo, assim, não queria, enfim, estava bem, a galera estava bem, passando bem rápido, mas ainda assim tive pessoas que pediram mais para entregar, não sei o quê. Mas eu estava todo equipado, então é isso, de que maneira eu consegui me elaborar com segurança, sem perder o contato com o espectador e sem contextualizar demais esses trabalhos no período da pandemia, sem estar mascarão na frente de tudo, sabe? Eu acho que isso é uma camada que, para mim, naquele momento, não era interessante explorar. É interessante que isso que você falou, né? Que no período que todo mundo tinha que estar em casa, você quis levar o seu trabalho para a rua, né?
e o trabalho que você fez por imersões é na rua. Só que não tem tanto esse contato com o espectador, ou com, pelo menos não está no trabalho, né? Quem vê o trabalho não percebe a presença de outros para além de você e da Jéssica lá, performando, mostrando esse trabalho. Você acha que ele é diferente desses outros seus trabalhos que você busca essa participação ativa em que aspectos, assim? Porque ao mesmo tempo não é ativa, mas existem participações presentes no trabalho, né? O que ele evoca, existem participações por trás, existe o que é a Calunga, o que é a Calunga Grande, quais são esses lugares que você está frequentando, quem são essas pessoas que já passaram por lá. Eu acho que que esse trabalho é diferente dos outros, é isso? Como é que você acha que eles dialogam, né? Eu acho que é um pouco isso também, porque é isso, não existem participações ativas, mas ao mesmo tempo existem a partir das coisas que você evoca com esse trabalho, como você falou, né? Calunga é cemitério, Calunga Grande é mar, você vai para lugares onde existe uma presença preta grande, né? Existiu e existe, como o Cais do Valongo, Instituto dos Pretos Novos. Então, assim, existe um participante potente, né, naquele trabalho, porque o que você está falando está evocando certas participações Sim. passadas e presentes, mas não é efetivamente lidando com uma pessoa do atual, né? Bom, eu acho que esses trabalhos têm muito em comum, né? Eles são trabalhos que, mal ou bem, eu querendo ou não querendo, eu pensei neles e produzi eles num período de pandemia, né? E aí, sem querer entrar muito no mérito da questão do isolamento, eu já falei que eu estava sempre muito seguro das coisas que eu fazia, nunca tinha muita gente, enfim. Mas eu também entendi, só retornando um pouco, eu entendi que esse era um período que eu precisava trabalhar, né? Eu precisava e o meu trabalho era esse, sabe? Não é uma desculpa, mas o meu trabalho era produzir essas coisas. Eu precisava ir à rua, não era uma questão de somente uma vaidade. Eu quero estar na rua para sentir o espírito da rua, ou seja lá o que for. Era meu trabalho. Com ele eu consegui dinheiro, né? Com esses trabalhos que eu fiz indo, assim como outros trabalhadores estão indo à rua, eu precisava ir ganhar dinheiro. Então era uma condição. E aí, por nascerem nesse período tão difícil, né, eles comungam de muitas coisas. Assim. Eu vejo o leitor de Calunga Grande muito próximo do leitor da série Proféticas. Apesar dele não se apresentar nas imagens, ele se apresentou, ele estava lá nas ações. Né? Então, tinha um embate com uma alteridade, tinha um embate com esse ruído que surgia dessa faixa imensa no meio da cidade, e tinha isso que você falou também, essa evocação de um outro espectador que é da ordem do invisível também, né? Que é a ideia de ancestralidade que aconteceu nesse primeiro passo desse trabalho, porque é um trabalho que eu quero dar muitos outros passos ainda. Esse primeiro passo precisava ser nesses espaços, que é uma maneira de saudar os que vieram antes de mim, né? E aí os próximos vão reverenciar aqueles que virão depois, provavelmente. E voltar também a saudar sempre aqueles que vieram antes. Como, não sei se eu respondi a contento, acho que eu deixei alguma coisa da pergunta no ar, não? Não, e às vezes é bom deixar no ar também, né?
Continuando falando de Calunga Grande, queria que você falasse mais assim sobre ele, né, assim, sobre a inspiração, as inspirações, né, desse trabalho e o significado, né, e também voltando um pouco essa coisa da palavra, né, assim, os seus trabalhos estão sempre de certa forma numa linha de contato, né, num cruzo entre significados e significantes, né, que são de outras ordens, que é, você está talvez evocando aí também certos apagamentos, né, trazendo visibilidade para significados que foram apagados, né, durante, enfim, o processo de construção social do país, né, que a gente sabe a tragédia que foi, né. Uhum. E aí queria que você comentasse um pouco mais sobre ele, assim. Eu acho que é dessa maneira que eu penso radicalizar esse uso do português, né? Deixar, tomar dessas palavras ancestrálicas, aí mesmo que elas se apresentem num nicho muito específico hoje em dia, como calunga, por exemplo, você não é uma palavra, por exemplo, cafuné a gente vê toda hora, né? Dengo, né? A gente tem um monte de palavra que a gente vê toda hora. Mas calunga não é uma palavra muito ouvida por aí. Tem um nicho específico onde ela circula mais. E radicalizar o português para mim é tomar e tornar essas palavras parte do meu vocabulário normal, meu vocabulário usual. Porque é isso, né? Você decolonizar a língua, que é do colonizador, você torná-la cada vez menos colonial. Fui redundante, mas assim, é você tirar o português do português e passar a vasculhar aquilo que é palavra e sentido em muitos grupos viventes do nosso país, né? E comunicantes da nossa língua. O que é uma coisa que se faz naturalmente. A língua faz isso, ela apaga umas coisas, levanta outras e ela vai seguindo adiante. Você não tem muito controle disso de maneira geral, mas você pode fazer isso pessoalmente, como uma espécie de filosofia de vida, né? Então, eu acho que tomar essas palavras da boca e da voz dos meus tataravós é uma filosofia, uma maneira de construir um entendimento sobre as minhas próprias potências como um falante, como um escritor, como um artista visual que se vale também das palavras e quer comunicar a outras pessoas inseridas no mesmo grupo linguístico que eu, né? Então, e também tornar esse grupo cada vez mais imbuído da causa primordial do nosso português, que é, a, é o levantar dos valores desse falar preto e desse falar afro-indígena que sustenta até hoje a evolução do português no Brasil, né, da língua portuguesa no Brasil. Calunga Grande, Calunga Grande, eu sou de Cabo Frio, né? Eu
mas moro muito tempo no Rio de Janeiro, 2 cidades do litoral do Brasil, cidades bastante marcadas culturalmente pela presença do mar. Há uma série de histórias na família do meu pai sobre a chegada dos nossos antepassados aqui, né, violenta trazida, com o perdão do neologismo, a violenta trazida desses antepassados até aqui. Inclusive, há uma indicação de que há uma probabilidade de a minha família de parte de pai se chama Gonçalves, porque chegaram por um cais no pós-abolição servil de chegada ilegal, né, de cais ilegal, pirata, no Rio de Janeiro, que era o cais da praia de João Gonçalves, em Búzios. Mas João ou José? Acho que é José Gonçalves. Tem uma praia em Búzios que é João Fernandes, não é? Vocês têm cara de que curtem Búzios, vão para Búzios direto, não? Eu acho que é José Gonçalves, mas aí depois a gente vê. Que era o nome desse sujeito, dono desse cais pirata, desse cais ilegal. E aí todos que aportavam por ali acabavam ganhando esse sobrenome. Acabavam sendo obrigados a usar esse sobrenome. Então há a possibilidade que um dos meus antepassados, chamado Nazário, tenha chegado pelo cais de Búzios, no pós-abolição já. Mas isso não há registro, né? Aquela história que eu já havia falado. Mas, de qualquer maneira, quando ouço as histórias que minha avó conta, ou meus tios, sobre as chegadas, eu sou tomado por um sentimento de cais e de mar, né? E uma melancolia mesmo sobre essa trajetória, né? As dores da diáspora, né? Um banzo me acomete sempre que eu penso. E o mar representa muito para todos nós, muito dessa melancolia, né? Do estar de frente do mar, só com o mar, e receber do mar essas informações de, de, de solidão, né? E de desamparo. Então, muito da vontade de fazer Calunga Grande era de reverenciar essa história, homenageando os meus antepassados, homenageando o chão quando eles pisaram, porque não é homenagear o cais do, sei lá, José ou João Gonçalves, porque seria contraditório, mas homenageando o chão que eles pisaram, porque é esse chão que representa essa marca de diferença, né? A pegada que fica já é a diferença que faz na língua, que faz na produção de cultura, que faz em todas as esferas do que a gente entende como ser brasileiro hoje em dia. Então, é reverenciar essa chegada pelo viés do navio, do dono do navio, mas pela força da pisada quando chega, assim, que transborda essas reações adversas que eu falei que nosso português é uma reação adversa, é uma coisa que não se esperava, né? Você acha que vai aniquilar, que vai matar o conhecimento, matar a religiosidade, vai apagar tudo, vai botar um monte de aterro em cima do cais e não sei o que, ninguém vai nem nunca ligar para isso,
mas a reação adversa, ela sempre chega. Então, Calunga Grande é um pouco dessa vontade, juntando agora tudo isso que eu falei meio dispersamente, de radicalizar o meu vocabulário, e apresentar esse vocabulário mais amplamente, e reverenciar o poder do mar nessa construção, que permanece sólido. É engraçado que mar sólido seria esquisito, não sei na Antártida, mas permanece sólido nas nossas referências religiosas de matriz africana, né? A gente tem muito poder dedicado ao mar, então é o que vibra dessa relação, né? É algo que vibra dessa relação de místico, sagrado e ao mesmo tempo histórico, violento e, e, e caminho para que a gente chegasse até aqui, né? Eu acho que é um pouco isso. Falei fui me desviando um pouco, né? Falando pelas margens, mas acho que a gente está falando de mar, é bom falar das margens, né? Mas é isso. Calunga Grande, falando mais diretamente, Calunga Grande. Calunga é uma palavra também de origem banto, e quer dizer, a princípio queria dizer, era uma coisa meio sem saber o que era, porque queria dizer um sentimento que era um oco, um vazio que dava no nosso interior quando um ente querido partia. E aí, depois de um tempo, passou a ser também falar o sentimento de morte, né? Então era morte, e ao mesmo tempo era também cemitério, e Calunga Grande, como esse infinito indecifrável que é o mar, também é aquilo que traga as vidas, né? Principalmente se tratando dessa história da escravização, né? Da escravidão no Brasil. Então, é aquilo que leva os seus parentes para um lugar que você não vai ver mais. Então, também traz esse oco para dentro da gente. E toda vez que a gente mira o mar, a gente sente essa melancolia que provém desse oco, né? Desse desamparo, dessa ausência que a gente não sabe explicar. E aí, Calunga Pequena, muito também usado, ou Calunguinha, muito usado nas religiões de matriz africana, sobretudo a Umbanda, que significa cemitério. Então, tem umas entidades que cuidam desse lugar, Calunguinha, e tem os orixás da Calunga Grande. Mas Calunga também vai ser uma palavra que vai ser depois, vai virar outras coisas, vai virar boneco de cortejo, vai virar um monte de outras coisas. Acho que é isso. Eu falo muito. Eu fiquei pensando, enquanto estava falando também nos seus trabalhos, né? Sobre a questão de signo e significado, né? Porque a palavra é um signo Uhum. que algumas pessoas compartilham. E existe essa ideia, quer dizer, já está mais ultrapassada, né? Dessa arte universal. E quando eu estou fazendo arte, eu estou trabalhando com signos universais que qualquer um consegue decifrar, o que é uma grande falácia, né? A gente sabe que isso é uma mentira. E o que você escolheu como signo não deixa de excluir, obviamente, algumas pessoas, quem não fala português, apesar de existir, sei lá, 10 países que falam português, mas mesmo assim, quem fala português muitas vezes não sabe qual é o significado daquele signo que você está mostrando, né? Como você está contando aí para a gente, mas não deixa também de criar uma comunidade de pessoas que compreendem aquele significado que você está dando, né? E também pessoas que podem criar outros significados para o signo que você está trazendo. O que acaba sendo um pouco assim como a arte funciona, bem ou mal, né?
Não sei se eu estava É. aqui viajando essa Não, questão. total, concordo plenamente. É uma coisa que eu tenho que lidar sempre, assim, porque eu tenho uma preocupação em conversar com o máximo de pessoas possível. Talvez por ter passado como educador, e ter visto de perto a incompreensão dos públicos com alguns trabalhos, eu tenho essa preocupação. E, ao mesmo tempo, eu também tenho essa vontade de radicalizar e de gerar curiosidade, assim, porque também é interessante fazer com que a pessoa mova em esforços para, se quiser, procurar esse outro, qualquer um outro conhecimento, né? E que seja para ela, essa é uma intenção, que seja para o espectador, para o leitor, ou seja lá o que for, um caminho de reconhecimento dessa nossa base referencial, que também é nossa base referencial, mas que não é muito levada em consideração, porque não são muitas pessoas que falam sobre a herança negra ou a herança afro-indígena para a língua portuguesa, ou quanto a nossa cultura popular mais comum reflete o produzir de mãos pretas, né? Historicamente. Enfim, o quanto a nossa forma de agir no mundo reflete referenciais negros, afrodiaspóricos, indígenas, além das referenciais europeias, né? Mas a gente tem uma sobreposição de valores aí, né? A gente tem uma valoração muito hierárquica. Às vezes nem é hierarquia, né? Às vezes é um único viés. A história ainda é muito contada por um único viés, né? Então é difícil você perceber quando, por exemplo, a língua de Eulália é erro, é difícil você perceber que aquilo é produção de linguagem, evolução da língua, decorrente de uma base referencial fonética e fonológica outra, que não devia nem ser tratado como outra, na verdade, porque é nossa, né? É tudo parte da gente. Mas a gente gosta muito de simplificar a nossa existência, né? A gente tem um referencial que é o referencial bacana, reconhecido mundialmente, um referencial, né? E a gente não gosta de mostrar, tipo, a gente é só isso, a gente é simples, olha como é só. Ou, no máximo, a gente é pacífico com tudo isso que a gente tem. E eu acho que complexificar essa nossa existência é parte desse princípio também de retomar e salvaguardar referenciais que não são comumente, infelizmente, levados em consideração e que são fortes, talvez, provavelmente, mais fortes do que nossa referencial europeia, né? Mas a gente ainda age sobre esse descrédito, né? É um caminho, é uma batalha. Eu sempre acho que eu Ju, estou deixando alguma coisa da pergunta não, tá não. para trás. Ju, você tem mais algum comentário? Não, não. Só agradecer mesmo a você, André, pela participação na exposição e pela dedicação, né, ao trabalho, assim, trazer algo inédito é uma honra, assim, muito obrigada. A honra é toda minha participar, como eu falei, de uma seleção de artistas tão legais e com vocês que são super atenciosas, competentes, minuciosas. Tenho escutado muitos elogios sobre a forma como está
disponível no site, as exposições. A galera está falando muito bem. Falando verdade. Eu tô rasgando seda, não. E pô, nada mais justo que eu trouxesse, eu que sou uma pessoa muito inquieta, que está sempre fazendo alguma coisa, porque é isso, né? Entender como o trabalho é trabalhar todo dia, quase bater ponto. Então, estou sempre fazendo uma coisa, nada mais justo do que agilizar um trabalho inédito para uma exposição como essa. Espero que outros convites rolem, como esse, para a gente seguir adiante batalhando. A gente também espera. Obrigado pela rasgação de seda, entre aspas. Ficamos muito felizes que você topou o convite, que você fez o trabalho, que topou essa conversa também. E agradecemos a você que está assistindo essa conversa e até a próxima. Até a próxima.